Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao MotivaCast. Sempre a gente vem trazendo temas super legais para vocês, temas que motivam, que transformam, informação. Aqui você encontra de tudo, né? E encontra uma energia boa. Hoje a nossa convidada é super especial, né? É uma convidada especialista em comunicação, condução de eventos, mentora de comunicação e coach, né, pela FGV, passou aí por algumas instituições de peso, né? Globo, CBN, TV Cultura, Canal Rural, Terra Viva, Band News. Então, é uma pessoa muito qualificada, certo? Cristiane Alcalá. Hoje ela vai trazer algumas coisas pra gente, né? E sobre comunicação. Então, a Cristiane ela é especialista em oratória, em várias coisas, alta performance, para empresas, para tudo, gente, comunicação é tudo. E falar não é só, a gente tem essa, falar muito, mas falar e se comunicar é totalmente diferente. Bem-vinda, Cristiane. Eu que agradeço o convite. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que acompanha as suas lives, que eu acho incríveis. Toda semana tem assuntos muito legais que você trata e que ajudam tanta gente. O canal está crescendo demais. Então, parabéns, parabéns, parabéns. Boa noite. Mais uma vez, obrigada por estarmos juntas aqui. Eu que agradeço. Hoje eu tô com uma vozinha, vocês vão perceber que a vozinha está meio arranhando, gente, mas é esse tempo, né? Não tem jeito. Mas vamos que vamos. Cristiane, eu estava olhando aqui o seu currículo, né? Eu já conheço o seu trabalho, porque eu te sigo nas redes sociais e vejo bastante coisas você fazendo, bastante eventos. E eu gosto bastante da questão da comunicação, né? Porque não é só isso, né? A gente fala, no meu caso que fiz um pouquinho de teatro, então é um pouco melhor para falar, a desenvoltura, mas a comunicação em si, ela tem que ser clara, objetiva e abre portas, né? Então, aonde a gente entra, a gente precisa dessa comunicação. Para começar, Cristiane, quem é você, além de toda essa parte da comunicação? Quem acompanha a sua rede vai ver ali a parte do jornalismo. Mas fala sobre você, sobre sua carreira. Na minha página, o arroba jornalista Cristiane Alcalá, tem mais questões profissionais, algumas dicas de comunicação, um pouco do meu trabalho como mestre de cerimônias, apresentadora, jornalista, docente de audiovisual, mentora de comunicação. Mas, na verdade, eu estou em casa agora e a Cristiane Alcalá é a filha do João e da Eliana, é a mãe do Arthur e da Beatriz Alcalá. O Arthur é um adolescente, tem 17 anos. A Bia agora está entrando na adolescência, fez 13 anos no início de agosto. Sou uma pessoa que é apaixonadíssima por comunicação, que sempre adorou escrever, ler, adoro teatro, cinema, literatura. Gosto muito de viajar também. E uma curiosidade: antes de ser docente de audiovisual e jornalista, eu era professora de espanhol, porque a minha família, por parte de pai, o Alcalá, toda espanhola, então eu comecei a dar aula muito novinha, com 15, 16 anos, comecei a dar aula de espanhol, e depois é que enveredei pelo caminho também da docência no audiovisual, sempre conciliando com a questão do jornalismo. Mas essas são algumas curiosidades sobre a minha pessoa que eu acho que podem, de repente, ser interessantes aí para quem está nos acompanhando. Sim. E essa, você fala que gosta da comunicação aí desde nova, né? Igual de jovem, né? Muito jovem, você gosta da comunicação. E você acha que o que despertou em você essa paixão pela comunicação? Eu sempre realmente fui uma pessoa bastante extrovertida, tive facilidade de falar, li muito, escrevi muito. Então, quando foi no período para prestar vestibular, eu fiquei um pouco na dúvida se eu prestaria jornalismo ou publicidade. E lá atrás, a gente já prestava vestibular com 17 anos, alguns até com 16, né? Até um pouquinho mais jovens do que os nossos jovens de hoje, que geralmente prestam com 18 anos, já que hoje tem também o nono ano, depois o ensino médio e tal. E aí, logo que eu comecei a fazer jornalismo, já amava algumas disciplinas como filosofia, antropologia, sociologia, língua portuguesa, teoria da comunicação, e nunca fui muito boa em exatas também, apesar de ter um pai engenheiro, e que é extremamente bom até hoje em física, matemática e tal.
E aí acabei me apaixonando ainda mais pela profissão, tendo certeza do que eu queria fazer. E a vida me presenteou com muitas coisas boas em relação ao jornalismo. Já entrevistei muita gente legal ao longo da minha carreira como repórter e apresentadora. Trabalhei em grandes emissoras como Rádio Globo, Rádio CBN, TV Cultura, Band News TV, canais de agronegócio como Canal Rural e Terra Viva. Amo também ser docente, amo ensinar. Trabalhar com comunicação é minha grande paixão, seja na frente das câmeras e do microfone, e também ensinando pessoas a falarem melhor, a se comunicarem melhor, porque a gente tem muita dificuldade ainda hoje para as pessoas se comunicarem. E eu acho que a comunicação, ela é uma ferramenta muito eficaz em todos os sentidos. A gente está num ano de eleição e começamos agora essa semana com os debates, entrevistas com os presidenciáveis. E se a gente não consegue observar bem como é que a comunicação desses veículos de comunicação com esses candidatos, em todos os níveis, presidência, e os outros cargos que serão disputados esse ano, a gente, como eleitor, nem consegue formar a nossa própria opinião. E isso vale para tudo. No período que a gente teve agora recente de Copa do Mundo, a gente também observar como é que a comunicação acontecia nos estádios, entre jogadores, emissoras de TV, entre o próprio público, em 3 países em que a Copa estava rolando. Então, assim, a comunicação está presente o tempo todo. E tem uma coisa que eu gosto de falar bastante, que a gente tem 2 tipos de comunicação e as pessoas não se dão conta às vezes. O primeiro é a comunicação verbal, que é essa comunicação falada que a gente verbaliza. O segundo, e não menos importante, é a comunicação não verbal, que é como nós todos nos comunicamos por meio do gestual, das expressões faciais, do nosso olhar, da nossa postura, da forma como a gente se veste, se maquia, etc. Então, assim, é super importante a gente também pensar na nossa comunicação não verbal. Ela está presente o tempo inteiro e às vezes ela chega até antes do que a gente fala. Exatamente. Às vezes eu observo bastante, algumas pessoas estão falando ali, né? Ou tá fazendo alguma apresentação, e aí tem essa parte, a gestual não acompanha a fala. Aí, aí não dá uma, assim, uma conexão, né? Aí a pessoa ela tá se esforçando para falar, mas as mãos, o andar, o corpo, a movimentação não acompanha, né? Não condiz com aquela fala, não acompanha. Aí eu fico observando, porque eu não sei muito de comunicação, né? Mas aí eu fico observando e falo assim, nossa, como é diferente. E isso chama atenção, né? Para quem trabalha com o público, chama muito atenção a forma como você se gesticula, você anda, as pausas na fala, né? Que é muito importante. Eu acho super interessante e eu tenho tentado aprender mais também, né, sobre a comunicação, porque é algo que eu tô ali, faz parte da minha rotina, então precisa sempre estar alinhado ali com os conceitos de comunicação. Eu acho super interessante. E por você ter um currículo vasto, assim, passar por grandes emissoras, eu acredito que para seus alunos na docência eles tendem muito a ganhar, né? Com esse acompanhamento, com essa mentoria que você faz também de comunicação. Eu acho muito legal, porque quando a pessoa não é só as formações em faculdade de ponta, mas também a experiência, né? É E aí verdade. vai levar mais conhecimento para os seus alunos, correto? Exato. Eu dou aula atualmente em 2 escolas de comunicação. Uma é o Senac Lapa Cipião, que é uma escola referência em comunicação e artes no Brasil. Então, quem quer aprender a fazer locução para rádio, apresentação de TV, operar uma câmera, editar um vídeo, ali é a escola referência. Então, a gente dá aula de tudo isso. E atualmente também dou aula numa escola que é uma escola de oratória que chama Vox to You, ensinando o pessoal a falar melhor, a mentorias, a se preparar para uma apresentação profissional. E assim, é lógico que é a minha profissão, é lógico que todos nós temos os nossos boletos para pagar, as nossas contas, mas eu realmente faço o que eu amo, tanto trabalhando como jornalista quanto como docente. Realmente a comunicação é uma grande paixão na minha vida. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Eu acho que realmente eu não conseguiria ter outras profissões além dessas relacionadas à comunicação. Por isso que dá tão certo, né?
Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, ou que a gente não se vê fazendo outra coisa, aí realmente as coisas vão dando certo de tal maneira e a gente fica mais confiante para fazer aquilo, né? A gente tem confiança, automaticamente passamos a segurança para quem está aprendendo e é super interessante, né? Cristiane, qual foi o maior desafio que você enfrentou assim na sua carreira? Você teve algum desafio, por exemplo, por ser mulher? Você teve algum tipo de desafio assim, algum embate por essas questões? Ou foram os desafios da vida? Eu comecei a minha carreira de jornalista no início dos anos 2000. Então, as redações ainda tinham muito preconceito contra a mulher. A gente muitas vezes também tinha alguns casos de assédio sexual que não eram denunciados, porque era meio que, fazia meio que parte, infelizmente, ali de uma sociedade também daquela época, se a gente parar para pensar, final da década de 90, começo dos anos 2000, a gente, claro, que ia no jogo de cintura, saía pela tangente, recusava um convite aqui, outro ali, mas eu e várias meninas da minha geração fomos vítimas de assédio sexual, algumas questões um pouco mais delicadas que a gente enfrentou por sermos mulheres. E lógico que sendo mulheres, eu acho que a gente ainda, apesar de muitos ganhos e avanços, a gente tem que provar muito mais coisa aí nesse mercado. Eu estava semana passada num congresso de audiovisual, que é o mais importante do nosso país, aqui em São Paulo, foi no Distrito AMB, um evento lindo da indústria do audiovisual, e a gente pode falar com propriedade que 70%, para não dizer 80% do público que estava lá, ou então especialmente dos palestrantes da área da indústria da comunicação, de grandes grupos de comunicação, eram homens. Então, as mulheres ainda eram minoria. Por quê? Porque ali eram cargos de gerência, executivos, pessoas que realmente estão à frente da indústria do audiovisual no Brasil. Gente de São Paulo, Rio, Paraná, sul do Brasil, Nordeste, Minas, etc. Então, assim, a gente ainda tem uma predominância de homens, não digo nas redações, porque as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço, Sim. mas nos cargos de gerência, de chefia. Eu até comentei isso com alguns amigos que estavam comigo nesse evento, que a gente via muito menos mulher, e quando a gente pensava nos grandes painéis importantes, os homens com esses cargos ainda são maioria. Infelizmente, né, tem essa liderança ainda masculina, né, em vários cargos, principalmente cargos de liderança, cargos de grandes evidências, né, onde a pessoa está ali à frente. Então, infelizmente, a gente tem visto isso mesmo estando em 2026 ainda, né? E não Sim. é por falta de mulheres competentes, Não. A né? gente tem hoje. É até interessante você estar falando isso, porque, assim, por exemplo, no mercado de narração esportiva, de esportes, a gente tem hoje, e nessa Copa a gente teve várias evidências disso, de muitas meninas, mulheres, agora conseguindo entrar de uma forma um pouco mais efetiva nesse mercado, porque realmente há algum tempo, ou até mesmo na Copa anterior, era uma mulher ou outra como narradora esportiva. Agora não, até com a chegada na internet, a gente tem mais meninas em emissoras como Macazé TV, que transmitiu os jogos da Copa também, além da Globo e do SBT. Então, as emissoras elas estão investindo um pouco mais nisso. A própria TV Globo tinha também uma narradora de todos os jogos, que participava também em vários jogos, e repórteres, mulheres que também foram cobrir a Copa. Então, a gente tem muitos avanços. Isso é incrível, e a gente tem que valorizar também essas nossas conquistas. Mas ainda temos algumas dificuldades, especialmente nesses cargos em que os salários são maiores e o poder, de fato, está nas mãos dessas pessoas para decidir, para contratar, para tomar decisões importantes. Exatamente. Mas eu creio que daqui a alguns anos isso aí vai mudar, porque nós estamos avançando, né? Nós estamos ganhando espaço e isso é importante. Temos mulheres qualificadas, temos mulheres especialistas, e aos poucos elas vão sim
assumir os lugares também, né? Porque não é uma competição, né? Que todos possam estar em níveis igualitários, né? Para o homem e a mulher ali, não ter essa diferença tão grande. Muitas pessoas, Cristiane, elas têm medo de falar em público. Às vezes você vê nas igrejas, por exemplo, que é o que eu vivo, as pessoas têm medo de pegar o microfone, têm medo de ir à frente, treme, soam, né? Então já tem aquilo dentro da pessoa, eu tenho vergonha. E isso começa, na verdade, lá no passado, às vezes na escola. A pessoa ela tem vergonha de apresentar o trabalho, ela acha que não fala bem, né? Então elas têm muito medo de falar em público. Você acredita que falar em público ele é um dom? Ou um curso de comunicação vai te ajudar? Tem um livro que foi lançado em 2024 que se chama Super Comunicadores. Esse livro é de um autor norte-americano que se chama Charles Duhigg. E ele fala que todo mundo pode ser um bom comunicador. Basta ter técnica de comunicação e oratória e querer. Claro que às vezes as pessoas têm mais habilidade para falar, são mais extrovertidas, menos envergonhadas, têm um pouco mais de domínio de informação sobre determinadas áreas e isso também torna tudo mais fácil. Porém, com técnica e empenho e dedicação, é possível que todo mundo possa sim falar melhor. Não obrigatoriamente para ser um super comunicador, um novo Silvio Santos. Não, a ideia não é essa. Mas em todas as áreas, não apenas da comunicação, em todas as profissões, a gente pode ter, sim, pessoas que se comunicam bem, de forma eficaz, e que conseguem entender bem o processo de comunicação humana. Sim. E a pessoa, ela pode ter essa habilidade ou não, né? Porque, por exemplo, tem crianças que ela é muito mais falante, né? Aquela coisa. Aí tem outros que já são mais quietos, referente à fala. Eu acho incrível. Nossa, ontem mesmo eu vi uma menininha e ela falava bem explicadinho, e ela era muito pequena. Aí eu olhava e falava, meu Deus, como que pode, né? Só tão pequena. Mas para quem quer hoje trabalhar, seja com a fala, seja trabalhar. Hoje a gente tem muito isso, né? Os podcasts, tem as pessoas que se comunicam para suas vendas, para seu trabalho, enfim. Para quem quer melhorar a comunicação, por onde que ela começa? O que que ela vai fazer? Eu vou ler esse livro, eu tenho esse livro de indicação, e o que mais eu posso fazer? Então, na verdade, eu acho que quem fala bem também lê muito e tem um bom vocabulário. Isso a inteligência artificial nunca vai substituir. Um bom vocabulário, inclusive até mesmo para criar um prompt incrível, as pessoas precisam dar os comandos por meio de um bom vocabulário para uma inteligência artificial de ponta. Então, quanto mais a gente lê, mais a gente tem informação, estuda sobre determinada área, fica mais fácil a gente ter propriedade e domínio de fala para a gente falar sobre aquele assunto. Isso é um ponto que eu acho que ajuda demais. Leituras em voz alta também nos ajudam muito, porque a leitura em voz alta faz com que a gente trabalhe a nossa escuta e a sonoridade das palavras. Para a gente ver se a gente está articulando bem, se não tem nenhum erro de português, se a gente está conseguindo pronunciar bem as palavras. Então, isso também ajuda demais. Questão também da gente, às vezes, ter um feedback dos pares. Pode ser pai, mãe, marido, esposa, namorado, um amigo mais próximo. Como é que você fala? Como é que é o teu tempo, ritmo de fala? Tem pessoas que falam de modo muito acelerado. E às vezes a própria família ou algum amigo fala, por que você está falando tão rápido e tal? Ou então falam muito calmamente, de um jeito meio que a gente chama ralentado, cansativo, que dá até um pouquinho de sono na audiência, ou seja, nos interlocutores com quem se está falando. Então, encontrar esse tempo, ritmo de fala também é muito importante. Então, ter uma fala clara, objetiva, equilibrada, vai ajudar bastante a partir de leituras em voz alta, de um bom vocabulário, do conhecimento da língua portuguesa.
E aí não tem timbre de voz feio ou bonito, não tem gente bonita ou feia, não se trata disso. Se trata de uma fala clara e objetiva. Um outro ponto que a gente deve levar em conta é a questão da organização das ideias. Então, se eu estou aqui com você e aí você me pergunta sobre, uma pergunta boba, o que que você vai jantar hoje à noite? Eu não posso começar a te contar o que eu almocei de repente ou o que eu comi ontem à noite. Eu preciso ter uma estrutura narrativa de fala clara para que eu possa responder o que você me perguntou. Começo, meio e fim. Então, essa organização das ideias também nos ajuda muito. E também o fato da gente se permitir. Então, tudo bem se eu for falar numa apresentação, se eu sou uma estudante, vou fazer uma apresentação para minha sala e eu erro alguma coisa. Ou no mundo do trabalho, às vezes algumas pessoas ficam muito tensas numa apresentação, desde que eu tenha domínio daquele conteúdo que eu estou apresentando, por exemplo, que eu me prepare e que eu esteja ali à frente, me expondo, mas de uma forma elaborada, preparada, com estudo e dedicação, ainda que eu erre, eu posso simplesmente dizer, ou melhor, aliás, dando prosseguimento aqui ao que nós estávamos conversando, muitas vezes sem precisar pedir desculpas ou perdão. Porque quando a gente para e pede desculpas ou perdão pelo nosso erro durante uma fala, o outro aí sim percebe que a gente se equivocou e que a gente não está tão seguro, que a gente não está tão confiante sobre o que a gente está falando. Agora, se simplesmente a gente dá continuidade, repete uma palavra, dá continuidade a uma frase e simplesmente prossegue, aquilo também demonstra uma segurança e uma propriedade no que a gente está falando. São algumas dicas assim de bate-pronto. Sim, porque na verdade, porque as pessoas elas têm isso, né? Que o comunicador ele não pode errar, ele não pode se enganar. Às vezes, quando você está falando, aí você acaba errando, às vezes até uma pronúncia mesmo, um português, você erra e é comum. Só que aí quando a pessoa erra, por exemplo, hoje a gente vê os famosos, quando eles erram, vira aquela nuvem acabando com a pessoa porque ela errou, sendo que o errar, né? Sendo que o errar é normal, sendo que você está se comunicando com uma pessoa, você tem que pensar, você tem que pronunciar, você não está lendo, né? Você não está Exatamente. lendo. E às vezes até mesmo quando você está lendo, você, opa, passou ali, aí você ajeita, né? E a gente se sente meio que na obrigação de o tempo todo, ai, perdão, ai, desculpa, que é isso, que é interessante o que você falou. É, Um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que também transmite confiança e segurança, que eu falo inclusive para o meu filho adolescente, que é o Arthur, é o contato visual. Especialmente adolescentes ou pessoas que são muito tímidas, elas não estabelecem o contato visual quando elas estão, mesmo conversando, sendo apresentados para uma pessoa, um amigo em comum de alguém, alguma coisa assim. Então, estabelecer também esse contato visual já transmite uma segurança e uma credibilidade que também são importantes. sim, é interessante. Hoje, a gente está na era, vivemos na era das redes sociais, né? Redes sociais, é inteligência, é tudo para que possamos usar de uma forma consciente e nos auxilie, né? Você acha, na sua opinião, como a comunicadora que você acha que as pessoas estão realmente se comunicando melhor ou apenas falando mais? Pergunta capciosa. Difícil responder essa pergunta, porque falando mais, todo mundo talvez esteja. É o que eu sempre comento com os alunos, com os colegas jornalistas. Todo mundo acha que hoje, porque tem um Instagram, um TikTok, pode falar o que quiser. Ah, é a minha rede, são os meus amigos. Quem quiser que me siga, quem não quiser que não me siga. Não é bem assim. Ainda que a nossa rede seja uma rede fechada para amigos, familiares, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente posta, com o que a gente fala, com o que a gente divulga, para não apenas não ser cancelado, mas também porque essa rede social, muitas vezes, ela faz parte da sua identidade.
Ali estão seus gostos, seus hábitos de consumo, os seus amigos. Então, a gente também tem que ter um pouco de cuidado com essa fala aleatória. Agora, a liberdade de expressão é fundamental. Então, claro que todo mundo, desde que seja um conteúdo que possa contribuir para uma sociedade melhor, pode falar e ter a liberdade de se expressar, especialmente na internet hoje, que tem um acesso mais favorável a todos. Exato. Eu, por exemplo, eu tenho filho adolescente também, e eu sempre oriento quando vai falar com as pessoas, quando é algo relacionado, recebeu alguma coisa de estágio, alguma coisa, a forma o qual ele tem que responder ali para aquela pessoa, não falando como está falando com um coleguinha, né, ali do lado, que eles falam de qualquer jeito. Aí eu sempre estou corrigindo. Eu sempre uso, a mais velha, que hoje tem 26 anos, eu sempre orientei ao adentrar a empresa, ao ir ao trabalho, a importância da comunicação, quando você chega. E hoje eu tenho percebido, pelos serviços que são oferecidos, que parece-me, eu tenho essa sensação, de que as pessoas elas não estão muito preocupadas com a educação, o atendimento, essa comunicação, sabe? Você chega num lugar para ser servido ali, que num lugar que está te prestando serviço, e parece que não ligam para a comunicação, sabe? Muitos estabelecimentos, eu tenho vivenciado muito esse ano, eu não tenho sentido essa presença. Eu falo, será que é porque são jovens? É porque Quanto mudou, né? E é algo que a comunicação ela é essencial na vida profissional, né? Eu entendo isso. Você acha que mudou esse direcionamento ou a comunicação ela continua sendo a mesma com mais ferramentas hoje, né? Favoráveis, ou ela tá assim mesmo mudando, falam de qualquer jeito e tá tudo bem? Não, eu acho que quem não se comunica bem se prejudica demais no mercado de trabalho, nas relações interpessoais. Eu acho que isso não mudou e nem vai mudar. O que a gente tem, talvez, especialmente após a pandemia, é o fato de que as pessoas talvez estejam mais individualistas, mais focadas no seu universo, mais direcionadas para o celular, evitando muitas vezes até mesmo um contato social, priorizando um contato virtual. Então a gente observa, se está no metrô, ninguém olha para ninguém. Todo mundo, cada um está ali no seu celular, no seu universo paralelo. Às vezes você vai num restaurante, é um casal, o casal não conversa. A família não conversa. Pais e filhos já não conversam mais muitas vezes, porque está todo mundo muito focado na questão do celular. Isso, claro que dificulta a comunicação. Então, eu acredito que essas transformações que a sociedade vem passando é que talvez estejam fazendo com que algumas pessoas não valorizem tanto a importância dessa, desse processo da comunicação humana. Em contrapartida, como muitas pessoas estão deixando de se comunicar bem ou não estão se comunicando bem desde sempre por conta dessa coisa mais introspectiva, vamos dizer assim, muita gente vem buscando treinamentos, mentorias, escolas de comunicação para desenvolver as habilidades referentes à comunicação. Então, a gente tem observado muito isso, assim, nós docentes de audiovisual, da área de comunicação de modo geral, em mentorias, o quanto é importante uma pessoa também falar bem para ela ter sucesso, tanto no mundo do trabalho quanto nas suas relações interpessoais. É realmente, né? Eu sempre gostei muito, eu acho que a comunicação ela é essencial, sempre foi, independente do com que você trabalha. Porque se você não lida com cliente externo, mas você vai lidar com os seus pares ali na empresa, né? Então não tem como não se comunicar. Eu vejo muito assim, por exemplo, nas empresas, a questão de escrever bem também. Vou mandar um e-mail para meu superior. Vou mandar um e-mail para meu subordinado. Esse e-mail, ele tem que ser claro, falando ali o que você está solicitando, né? O que você está informando, o que, por quê, para quê.
Então, assim, eu sempre quando eu escrevo, eu penso sempre o que, por quê e para quê. Porque aí você consegue fazer da forma correta, porque tu quer passar uma mensagem. Que mensagem é essa? Aí, por que essa mensagem? E qual o objetivo que você quer com ela? Então, e isso Dentro do que você está falando, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, a gente tem dentro do processo de comunicação humana, a gente tem três pontos principais: emissor, mensagem e receptor. Se quando eu emito uma informação, um conteúdo, que seria a mensagem, esse receptor, no caso, a pessoa que está recebendo, por exemplo, o seu e-mail, não consegue compreender o que você está pedindo, esse processo de comunicação já não aconteceu. Já teve ruídos de comunicação. E é isso que atrapalha demais a vida de muita gente, porque os ruídos de comunicação acabam impedindo que essa pessoa consiga se comunicar bem. por exemplo, assim, como eu escrevo um pouco, eu penso assim, a comunicação, igual eu estava estudando para falar com você, a comunicação em si, você pega um livro, você tem que se comunicar. A pessoa fala, mas por que você fez essa capa? Pode ter só ali, sei lá, uma cruz, mas você tem que explicar para ela o porquê. E você tem que Uhum. explicar de uma forma, às vezes você coloca símbolos, e a pessoa ela é curiosa, ela quer saber, mas por que tem isso aqui? Aí tu tem que saber falar. Não é só escrever, né? A pessoa fala que escreve, escrevo muito. Escreve, mas você também tem que saber falar. Eu acho que você fala para mim, eu acredito que nas empresas a comunicação é um dos fatores principais após as suas formações, porque primeiro a empresa vê suas formações, né? Vê teu currículo, depois ela vai para a entrevista pessoal. Quando Uhum. chega na entrevista pessoal, as tuas vestimentas e a tua fala é o teu cartão de visita, não é isso? Exato. Por isso que a gente também tem hoje algumas pessoas com muito domínio técnico, com dificuldades de crescerem profissionalmente. Porque na hora que elas vão fazer uma entrevista de emprego, apresentar um produto para um cliente, fazer uma venda, valorizar a empresa em que trabalham, elas não conseguem. Então, é triste até a gente ver isso, porque às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento técnico, mas como não conseguem transmitir, acabam ficando para trás. E pessoas que às vezes nem têm tanta formação ou domínio de alguma área, acabam se destacando mais porque conseguem estabelecer uma boa comunicação. Isso é maravilhoso. Acho que a gente precisa se comunicar a cada dia, né? Fazer uns cursos aí e fazendo algumas mentorias, né? Nos auxiliando, porque né, nós não temos a fórmula do conhecimento para a área diversa aquilo que a gente estuda. Então a gente Sim. sempre tem que estar buscando conhecimento. E a comunicação, falar bem, seja em público, seja na empresa, onde que for, precisa de conhecimento também, né? Não é só abrir a boca e falar. Você tem que saber. Outro dia eu estava vendo um vídeo, por exemplo, quando você conversa com várias pessoas, é muito técnico a pessoa é um cientista, aí ele está falando lá das coisas que você não entende. Você tem que ter o jeito certo para se comunicar com essa pessoa. Porque senão tu não vai conseguir falar com aquela pessoa que tu não está nem entendendo a comunicação dela. E em contrapartida, ela também tem que saber ter essa desenvoltura para falar com quem não é da área dos cientistas. Então é interessante, né? É muito mais amplo do que parece. Exato. E aí a gente também tem uma questão que envolve esse processo de comunicação humana, que são os ruídos que eu comentei. Então a gente tem os Sim. ruídos internos de comunicação. Quais são os Uhum. ruídos internos? Então, os nossos. Eu estou pensando aqui o que que eu vou fazer depois, se eu estou com fome, se eu estou cansada.
Esses são os nossos ruídos internos, que quando a gente está conversando com alguém ou apresentando alguma coisa profissionalmente, às vezes esses ruídos vêm na nossa mente e fazem com que a gente se desconcentre, desvie a atenção do que a gente está falando ou ouvindo. Esses são os ruídos internos. E os ruídos externos são, de repente, alguém, eu estou aqui na sala da minha casa, alguém entrou aqui. Isso acaba impedindo que o nosso papo flua de uma forma bacana, porque houve um ruído externo, alguém entrou, uma música alta, um problema que aconteceu. Então, esses ruídos externos, às vezes, também comprometem o nosso processo de comunicação. Então, é muito importante que também, quando a gente esteja numa apresentação profissional, falando em público, ou até mesmo conversando com pessoas próximas, numa situação informal, a gente consiga se desligar desses ruídos internos e externos para que a gente esteja pronto para essa escuta e também para que a gente possa desenvolver a nossa comunicação e a nossa oratória da melhor forma possível. Aí você falando dessa forma, aí eu entendo que a gente tem que ter uma concentração quando a gente está se comunicando, né? Sim. Porque Porque aí às já vezes a gente está evita. fazendo muita coisa ao mesmo tempo, todos nós somos assim. E Sim. aí esse processo fica truncado, comprometido, e aí não tem uma assertividade na fala. Um outro assunto também que hoje envolve demais a comunicação, já aproveitando aqui para falar, é a questão da comunicação não violenta. Nas empresas, especialmente, quando a gente pensa no mundo do trabalho, a comunicação não violenta é algo cada vez mais importante. E o que prevê a comunicação não violenta? A empatia, o cuidado com o outro, a gentileza ao pedir algo, ao dar um feedback construtivo e não destrutivo. Eu sempre falo que uma dica de milhões em relação a feedback, quando a gente tem que dar um feedback para um estagiário, para um colega de trabalho, para um subordinado, quando a gente ocupa um cargo de liderança, de chefia, uma dica de milhões é a gente começar a dar um feedback de uma forma positiva, construtiva, apontando algumas qualidades que essa pessoa tem, algo legal do trabalho dela, pontos que ela consegue desenvolver de uma forma bacana, para depois a gente pontuar aquilo que não está bom e que essa pessoa precisa melhorar. Porque se a gente for dar um feedback e a gente já começar detonando, vamos dizer assim, essa pessoa, ainda que a nossa intenção seja a melhor, quando a gente for falar dos pontos positivos, ela já nem está prestando mais atenção. E aí, esse feedback não aconteceu, e de alguma maneira a gente está usando uma comunicação meio que violenta para expressar algo que nem precisava ser dessa forma. E compromete todo o trabalho, às vezes, de uma equipe e tal. Então, a questão da comunicação não violenta, que aborda esses pontos e alguns outros, também é algo cada vez mais presente na maioria das empresas, no Brasil e no mundo. Eu tenho visto, tem crescido bastante a solicitação de palestras sobre comunicação não violenta. Uhum, Porque exato, que é bem tudo que legal. tudo que está muito, começa a ser muito significativo, acontecer recorrente, com uma certa recorrência, o mercado começa a requisitar, né? Treinamento, palestras. Eu acho interessante, eu tenho visto bastante sobre isso. E aí você fica não violenta, aí você fica, não bater. Quando você vê, né? É não bater, aí você fica, comunicação não violenta. Meu Deus do céu. Porque agora, É. aí você fica. Aí eu fui estudar um pouquinho sobre, e aí eu vi lá que estão requisitando bastante, né, essas informações. Qual conselho você daria para alguém que tem um sonho, mas ainda não acredita no seu próprio potencial por conta da comunicação? Eu aconselharia que essa pessoa pudesse se desprender do que ainda aprisiona, vamos dizer assim, a falta de confiança, o medo, a insegurança. Eu sempre comento com os alunos que dá para a gente fazer alguns exercícios em casa mesmo, que a gente pode trabalhar essa desenvoltura na comunicação. Então, além da leitura em voz alta, da gente estudar sobre o tema, por exemplo, que a gente tem que apresentar no nosso trabalho, uma dica também é a gente fazer uma apresentação para o espelho. A gente pode gravar no celular também, uma apresentação, que também dá para a gente se assistir e tal. Mas quando eu faço para o espelho, é diferente de quando eu faço para o celular.
Eu sozinha aqui, com uma folhinha, o meu celular na mão, alguns tópicos, e aí eu, vamos dizer assim, conto para o espelho, como se o espelho fosse uma plateia, um público, uma pessoa que está me assistindo, e ali eu vou falando, de repente, um texto que eu tenho, uma ideia, realizando um trecho de uma apresentação. Quando eu falo para o espelho, eu estou me visualizando. E quando eu me visualizo, eu começo a prestar atenção na minha voz, na minha comunicação verbal e não verbal, e em tudo que está envolvendo essa comunicação. Como se de repente o espelho fosse quem está me acompanhando e me assistindo. E ali eu consigo também ter alguns parâmetros. Opa, estou mexendo muito minha sobrancelha, estou gesticulando demais, não estou conseguindo falar nada do que está aqui no papel. E outra coisa que eu sempre falo também é que muitas vezes o público que está nos acompanhando, seja de uma pessoa, um interlocutor, ou de centenas de pessoas numa plateia, não sabe o que a gente vai falar. Então, o que a gente tem na mão é muito interessante, sim. Eu não preciso decorar nada para me comunicar bem, não precisa ser um ator, uma atriz. Eu preciso simplesmente ter domínio do que eu estou falando, usando algumas técnicas e também me permitindo. Porque erros todos nós vamos cometer, até mesmo os grandes comunicadores. A questão é como eu contorno essa situação no caso de um erro. Isso é importante a gente levar em conta sempre. Realmente é interessante essa sua colocação, porque quando você teve uma vez, eu fui fazer uma palestra lá em Alphaville. Aí eu fui fazer uma palestra e o tema, eu dominava super bem esse tema. Só que era um tema comum. Mas ali, por intermédio da minha fala e a forma que eu abordei aquele tema, fez muita diferença para aquelas pessoas, né? Tanto que aquelas pessoas, nossa, vibraram ali e tal. Foi tanto que nessa palestra que eu fiz, me deu assim um gás. Eu tava um pouco assim, meio para baixo, né? Com essas questões do mundo das palestras, enfim. E quando chegou ali, eu fiz aquele tema que eu vi que eu consegui trazer aquelas pessoas, me deu um up. Aí eu falei assim, nossa, quão importante, é um tema comum, mas ninguém vai fazer esse tema da forma que eu faço, no meu timbre, E né? E outra, você ali, pensou no público-alvo que estava te acompanhando. Isso também é muito importante. A gente conversar, estabelecer um diálogo com o público que a gente vai ter. Porque, por exemplo, se eu vou falar de comunicação para estudantes do ensino médio, é diferente de eu falar para estudantes de uma graduação em comunicação social ou para pessoas que já são formadas, por exemplo, em jornalismo e já estão na área aí atuando há anos. São públicos diferentes. É o mesmo tema, mas a abordagem vai mudar. A forma que a gente vai se comunicar com esse público. E nesse caso que você situou e nos contou aqui, provavelmente você conseguiu estabelecer uma conexão emocional com esse público e vocês se conectaram e aí foi bom, foi legal e deu certo. Que bom. exatamente. Nossa, nosso papo tá muito bom. É muita coisa para poder falar. É, Você oferece serviços de mentorias também, né? Também. É cerimonialista. Eu sou mestre de cerimônias, sou apresentadora, faço vídeos institucionais, locuções para rádio também e para empresas, produtoras, que é o que a gente Sim. chama de locução publicitária. E também ofereço treinamentos e mentorias de comunicação para líderes, executivos, empresas. Então, se alguém quiser me contratar, @jornalista Cristiane Alcalá, a gente conversa e troca uma ideia. E vou ficar muito feliz de poder aí conversar sobre o assunto que eu mais amo e poder ajudar tanta gente que está aí em busca de uma comunicação melhor como ferramenta. Pessoal, é assim, aqui a gente começa a conversar, a gente sempre traz um tema muito legal para vocês, né? A comunicação em si, você se comunicar bem, isso te motiva também, transforma a sua vida na questão de postura, de posicionamento, né? Porque se você se comunicar bem, você acaba trazendo as pessoas para perto de si, por intermédio dessa conexão. São mais trabalhos, mais propostas, né? Mais vendas. Comunicar
é tudo. Você que precisa, que gostou do podcast com a Cristiane, siga a página dela, @jornalista Cristiane Alcalá. Eu vou deixar marcado. Você que ficou ao vivo aí, só gratidão. Você que vai assistir, porque às vezes assim, não tem muita gente ao vivo, e depois isso dá bastante visualização. Você que vai ver, curta, compartilhe, siga. Precisa de dica, precisa de mentoria. Você que está começando um canal, você pode procurar a Cristiane, que você vai melhorar aí e ter desempenho. Cristiane, eu sou muito grata por você, em meio às suas correrias, em meio a toda, né, as suas questões de trabalho, que são muitas coisas, ter cedido o seu tempo para participar aqui do MotivaCast. É uma honra ter tido você aqui conosco. Eu que agradeço, desejo sucesso demais para você, para o MotivaCast. Divulguei também nas minhas redes sociais esse bate-papo, é o que você falou. Às vezes as pessoas não conseguem acompanhar ao vivo e depois vão assistir e acompanham os cortes e assistem ao podcast. Então, continue brilhando, porque esse podcast tem sido muito legal e ajudado muita gente também com vários temas interessantes. E fico à disposição aí do seu público. A gente conversa. Acessem minha página então, @jornalista Cristiane Alcalá. A gente vai conversando, vai trocando figurinha e prometo dar o máximo de atenção aí para o seu público. E agradeço, agradeço, agradeço. Desejo uma linda noite para todo mundo e um beijo grande. Um beijo. Gratidão. Obrigada, gente. Tchau, Boa noite. tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.